contigo pisarei, não te deixo, ó meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Amém. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e o primeiro. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti. Eu quero estar em tua casa, o teu poder quero sentir. Não há lugar melhor no mundo do que estar perto de ti, do que estar perto de ti. Amém, Senhor. Glória a Deus. Many of them understood him. The common people heard him gladly. And it's a great deal that way today. But I've noticed the people, all denominations almost attend the meetings. Muitos o entenderam. As pessoas comuns o ouviam de boa vontade. E em grande parte é assim hoje. Mas tenho notado as pessoas, quase todas as denominações frequentam as reuniões. We even have the Orthodox, the Jews, Greek, Catholic, and all types. But God never respects any different denomination. He just respects the faith that's in the individual. Temos até mesmo os ortodoxos, os judeus, gregos, católicos e todos os tipos. Mas Deus nunca respeita nenhuma denominação diferente. Ele só respeita a fé que está no indivíduo. I can if you believe, he said. And then he said, go and sin no more, or worse thing come upon you. So therefore, in order to obtain your healing, you'll have to become a Christian after you're healed. Eu posso, se credes, disse ele.
E então ele disse, vai-te e não peques mais, ou te sucederá alguma coisa pior. Portanto, para obter sua cura, você terá que se tornar cristão depois que for curado. And I believe I would say this, talking of the dual atonement, when you are healed, your sins are forgiven you. I didn't hear very many amens on that, but it's the truth. E creio, diria que, falando da dupla expiação, que quando você é curado, seus pecados lhe são perdoados. Não ouvi muitos améns quanto a isso, mas é a verdade. Confess your faults one to another and pray you one for another that you may be healed. Go ye and sin no more, or a worse thing come upon you. Confessai as suas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Vai-te e não peques mais, ou te sucederá alguma coisa pior. Jesus said, which is it easier to do, say thy sins be forgiven thee, or take up thy bed and walk? It's all on the same. Jesus disse, qual é mais fácil fazer? Dizer que estão perdoados os teus pecados ou toma o teu leito e anda? É tudo sobre o mesmo. Boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, vocês que nos acompanham todas as quartas-feiras, as terças-feiras e as quintas e aos domingos. Peço a Deus que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita graça, muita felicidade por você estar compartilhando, juntamente conosco essas bênçãos enviadas dos céus. Que Deus abençoe, Deus sempre te dê aquilo que você tanto precisa nessa caminhada. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja estendida sobre cada irmão, cada irmã. Nós estamos felizes porque grandes coisas o Senhor tem feito para conosco e nós somos muito abençoados, Quero agradecer a todos os nossos ouvintes, aqui de toda a região, Álvares Machado, Presidente Prudente, Santo Anastácio, em muitos lugares por aí fora, muitos estados e até mesmo países. Nós queremos que Deus tenha uma bênção para todos vocês. Nós temos notificações, pessoas que realmente têm recebido bênçãos através desse trabalho, E cremos que sempre Deus tem algo para você, à medida que você tem uma disponibilidade, um tempo para Ele, Quem tem esse imenso prazer, vamos cumprimentar esse ministro, irmão em Cristo, irmão Roberto. Deus abençoe a todos. Para nós é grande satisfação todas as vezes que nós reunimos aqui, aqui no escritório na quarta-feira, e cremos que Deus tem uma bênção para o seu coração. Amém? Sinta bem nosso meio, se você deseja nos fazer uma visita, nosso endereço de reuniões, de cultos aqui em Álvares Machado, está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, Rua dos Alagoanos, número 15, aqui em Álvares Machado, no Jardim São Francisco. E as nossas reuniões são todas as terças-feiras, às 7h15 da noite, às quintas e aos domingos também. Às quintas-feiras, 7h30, e às terças-feiras também, 7h30, e aos domingos, a partir das 18 horas, 18 horas e 30 minutos, estamos iniciando o nosso culto de louvor. E às quartas-feiras, nesse horário especial aqui, essa live que Deus sempre tem nos abençoado, aqui no escritório, e nós meditamos muito, no poder de Deus. E se você queira, às vezes, também se comunicar, expressar alguma coisa, fazer alguma pergunta, nós temos um canal no YouTube, Tabernáculo de Álvares Machado, e você pode se inscrever e através dali você pode enviar suas perguntas, perguntas que podem te ajudar sobre o batismo, sobre o posicionamento, alguma coisa que você tem em mente, Talvez você ouça os cultos aqui e ouça as denominações, você acha uma grande diferença. E por que isso? Por que daquilo? Por que da mensagem? Por que do mensageiro? Por que do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo? Por que de uma ceia correta com asmo e vinho puro? Então essas perguntas, sobre muitas outras coisas, Muitos creem no batismo trino de Pai, Filho e Espírito Santo. Nós cremos no batismo verdadeiro, bíblico, em nome do Senhor Jesus, e sabemos que esse nome é que perdoa nós de todos os nossos pecados. Talvez você possa ter essas perguntas aí, você quer colocar notório diante de nós para que possa responder para vocês. Então, o nosso tabernáculo está sempre à disposição para que você se inscreva e faça sua pergunta. Tabernáculo de Álvares Machado, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos ouvir o louvor, depois nós vamos ouvir também o pão diário, e nós queremos que temos uma pequena meditação hoje à noite,
E você já pode procurar aí na sua Bíblia, São João capítulo 16, Evangelho de São João, capítulo 16, o verso 20 até o 22. São João, capítulo 16, verso 20 a 22. E o tema hoje será assim, bem solene, aliviando dores, tá bom? Aliviando dores. Há um só que pode fazer isso. Alivia suas dores, né, de diversas muitas maneiras, né? Não é só dor de enfermidade, mas dor da alma, dor de angústia, quando você passa por um momento, né, que você não gostaria de passar, então vem o sofrimento através das dores, o desdeixo, o desprezo, são dores também. Mas Jesus veio para aliviar nós dessas coisas, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos então ouvir mais um louvor. Pensei em oferecer uma linda rosa ao meu Senhor, que me deu, mas ao descobrir que todos os jardins não pertencem a mim, são todos teus, eu pensei em oferecer a minha vida, esta vida que foi Ele que me deu, mas ao ver que a vida também não é minha, esta vida que é em mim pertence a Deus, eu pensei o que oferecer a Ele. Ele tem todo o universo em sua mão, mas Ele olhou para mim e me pediu: filho meu, dá-me o teu coração. Eu pensei em oferecer o meu louvor ao meu Senhor, que o meu Deus, mas eu descobri que todo o meu canto não pertence a mim, Ele é o autor. Eu pensei em oferecer o meu amor, é tão bom, Ele não aceitou, porque muito antes que eu amasse, lá na cruz Ele primeiro me amou. Eu pensei o que oferecer a Ele, se Ele tem todo o universo em sua mão, mas Ele olhou para mim e me pediu: filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. I got better hopes of you better than you this morning.
that you'll be men of God, who stay with the Word of God, and let everything else fall right to left, but stay right with that Word. Don't move. Don't matter if you're a doormat out there, be a good doormat. Mas tenho melhores esperanças quanto a vocês, irmãos, aqui esta manhã, de que serão homens de Deus, que ficarão com a palavra de Deus. E deixem tudo mais cair para a esquerda e para a direita, mas fiquem exatamente com essa palavra. Glória a Deus. Não se movam. Bem. Não importa se são um capacho por aí. Sejam um bom capacho. Don't try to compete with someone else or do this. Just get right in the Word and stay right there, and God will positionally place you into His kingdom where you can be the best. Não tentem competir com alguém ou fazer isso. Somente entrem exatamente na palavra e fiquem aí mesmo. E Deus irá colocá-los posicionalmente em seu reino, onde possam ser o melhor. What if my finger ever taken a notion because it wasn't an eye, it wouldn't be a finger anymore? I would hate to lose that finger. Though my eye may be more valuable, but I love that finger. It's a part of me. E se meu dedo alguma vez decidisse que, porque não é olho, não mais seria dedo, eu detestaria perder esse dedo. Embora meu olho possa ser mais valioso, mas eu amo esse dedo. É parte de mim. You understand what I mean? I'm sure you do. So whatever office, whatever it might be whatever you are and where God has positionally placed you, stay there and be as loyal to that Word as you know how to be. Entendem o que quero dizer? Tenho certeza que entendem. Assim, qualquer ofício, seja qual for, seja o que você é. Onde Deus o colocou posicionalmente. Fique ali e seja tão leal a essa palavra quanto saiba ser. God will bless it. You take a motion for something else, He'll place you where He needs. Deus abençoará isso. Se Ele decidir por alguma outra coisa, Ele o colocará onde Ele necessita. Amém. Amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos ler a Escritura anunciada de São João, capítulo 16, verso 20 a 22, que diz assim para nós: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Verso 21 agora. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Amado Deus, abençoa a sua palavra em cada um de nossos corações, nossos irmãos, nossas irmãs, nossos ouvintes, Senhor. Provera a Ti que Tu venhas, ó Deus, com esse poder inefável, o poder da coluna de fogo, a unção divina do Espírito Santo, desça e faça e dá-se a conhecer a cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, Senhor, que as suas vidas espirituais possam, nesse momento, ser alcançadas por Ti, Senhor. No nome de Jesus Cristo, perdão por todos os nossos pecados, nossas falhas. Aceite nesta noite quente, calorosa, Pai, a nossa gratidão. Esteja conosco. No nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Jesus. Muito bem, amados. Nós sabemos então que quando uma mulher vai dar à luz, sente tristeza, angústia, mas depois aquela tristeza se converte em alegria, né? Depois de ver do seu lado o seu filho, né?
a sua filha, seu recém-nascido. Então, valeu a pena sofrer, carregar uma criança por 9 meses, né? Passando por inchaço no corpo, tudo mais, outras dores, tudo quanto é lado, mas depois tem a vitória, né? Mas a Bíblia diz para nós também que, assim também, vós agora, na verdade, tendes tristeza. Você sabe que o mundo aborrece a Deus e sempre aborrecerá também os filhos de Deus. Mas a nossa tristeza também se transformará em alegria, porque Deus realmente tem algo tremendo prometido para derramar na sua igreja, nos teus filhos. Então, amados, nós sabemos que Deus faz isso por nós, né? E cada vez que Deus quis aliviar os seus filhos, as suas filhas, Ele sempre enviou algo para ajudá-los. Você sabe que depois de toda a luta, toda a prova, todo o choro, toda a angústia, toda a dor, Deus sempre dá para nós uma via de escape. E você sabe que nós estamos agora vivendo mais uma vez nos momentos de dor de parto. Você sabe, tudo está chegando ao desfecho, as doenças, as aflições, as angústias que estão na terra hoje, cumprindo também Mateus 24. Sabemos que a terra está sofrendo agora com dor de parto. A terra já não suporta mais todas as coisas que têm vindo sobre ela. Veja só, nós temos aí, a terra passou pela Primeira Guerra Mundial, a terra passou pelo Segundo Ai, ou seja, a Segunda Guerra Mundial, mas a Terceira Guerra Mundial a terra não vai suportar. Veja, está vindo aí uma dor de parto, ao gemido, a um clamor na própria natureza. Aleluias por isso. Mas nós sabemos também que há uma dor de parto vindo para cada cristão, cada irmão, cada irmã que realmente tem uma gestação em sua vida, né? Estará dando a luz a Jesus Cristo vivo, a palavra manifestada nos nossos corações, nas nossas vidas. O nosso andar deve ser o andar de Jesus Cristo, o nosso falar. O homem e uma mulher que realmente nascido de novo não anda nas tonterias, preocupados aqui e acolá, e se jogando aqui, e se vendendo acolá, mas um irmão ou irmã, um filho ou uma filha de Deus, está caminhando agora, irmãos, direto nas pegadas sangrentas de Jesus. O mundo, na verdade, olha e diz, maneia sua cabeça e diz, não há tal coisa como isso, não há tal coisa como aquilo, mas Deus tem homens e mulheres, realmente, irmãos, que estão dando tudo por viver a palavra. E num desses dias, quando a terra entrará em caos, quando as aflições vierem, essas pessoas que realmente têm sofrido calúnias, angústias, desdejo por aí fora, eles realmente terão sua recompensa. Então a nossa tristeza se converterá em alegria, né? Graças a Deus. Então o tempo das dores do profeta, quando o tempo está próximo, quanto mais terrível, cada mais fica. É por isso que se pode notar, está chegando o fim do tempo, as doenças aumentaram. Nós somos ensinados que temos hoje os melhores médicos, e muitas pessoas morrem, os médicos examinam aqui, examinam por lá, paciente aqui, paciente ali, não consegue às vezes distinguir qual é o tipo de doença que a pessoa está sofrendo. Por quê? Tudo se evoluiu, a ciência evoluiu, temos os melhores médicos, os melhores sanatórios, mas as pessoas estão ficando loucas, as pessoas estão ficando doentes, veja, os hospitais estão cheios, mas não esqueça que é cumprimento das Escrituras. O próprio Jesus falou isso, sobre rumores de terra, né? Tremores, maremotos, tufão de vento, conforme diz a Escritura, né? Hebreus 12, 26, e tudo mais está hoje na terra trabalhando, mas isso é apenas o princípio de dores. Agora, só uma coisa, meus irmãos, que trará Jesus Cristo vivo em nós, é nós observarmos a palavra de Deus, não para sermos admiradores, não para termos, assim, grande conhecimento sobre isso, ou até mesmo poder falar bonito sobre isso, não é isso. Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra, amém? Então Deus está com esta manifestação agora trabalhando, mas cada vez que as coisas vão acumulando mais, o sofrimento maior, marcando um fim, será um fim glorioso para aqueles que são de Deus
e um fim triste também para muitos que rejeitaram. Por isso, não rejeite a Deus. Você vai rejeitando ontem, rejeita hoje, rejeita amanhã, e uma hora o teu tapete pode ser puxado. Você sai de cena, e aí? Como você vai estar diante de Deus? Então, meus amados, vamos dar crédito ao que Deus disse. Vamos ficar ao lado da vontade de Deus. Vamos ficar ao lado dos desprezados do Senhor, da minoria, daquele pouquinho que não está misturado com o mundo, né? Que não é bem popular, que não é visto aí diante dos olhos humanos, que não é uma grande pessoa admirável por todos. Mas saiba disso, todas as pessoas que fizeram uma profissão de seguir a Deus, esses estão bem com Deus. Aleluia, né? Além de ter sido guardado por Deus, Deus vai te levar para o céu, vai te arrebatar. Isso não é conto de fadas, não, isso é verdade. Analise nos dias anteriores ao dilúvio. O que aconteceu? Que Noé pregou, apenas 8 homens se salvaram. E aí? Quem sabe o mundo inteiro tinha razão para criticar Noé, para falar de Noé e tudo mais. Mas eles tiveram que pagar o preço por causa da desobediência. E hoje é a mesma coisa. Mas nós queremos um Deus que alivia dores. Ainda hoje você pode ter suas dores aliviadas. Tanto física, tanto moral como espiritual, que é a principal, né? A espiritual é a principal. Você pode ter aliviado. Então veja, essa é a maneira pela qual ele diagnostica o caso, pelas dores de parto. Então veja, conforme vai chegando o fim dos tempos, as coisas vão piorando mais, porque a terra não está suportando mais, meus amados. A Primeira Guerra Mundial mostrou grande dor de parto. Veja, ela mostrou uma das primeiras dores de parto, vindo entre dores, porque naquele tempo trouxemos para ela bombas, e nós tínhamos metralhadoras e gases venenosos, e vocês recordem, talvez vejam, talvez muitos de vocês não. Eu era somente um garotinho, né, com mais ou menos 8 anos, o profeta disse, mas eu me lembro deles falando daqueles gases, né? Veja bem, aqueles gases, né, de mostardas, de mostarda e cloro e demais, como isto começasse, né? Veja, eles disseram que queimaria toda a terra, e aquilo mataria todo mundo. Bem, isso deve ser uma separação daquilo, né? Que coisa, hein? Agora veja aqui, os ventos soprando ao redor da terra, e como todos estavam morrendo de medo daquela grande arma de gases venenosos, e a terra passou por aquilo e teve sua primeira dor de parto. Veja bem, bombas e tudo mais, mas a terra sofreu. E encontramos que agora que tivemos a Segunda Guerra Mundial, veja, e suas dores foram maiores, mais terríveis que todos os tempos, as dores de parto da terra. Agora, veja, ela quase teve se entregar durante a época da bomba atômica, porque isso destruiria uma cidade toda. Foi muito maior do que as dores da Primeira Guerra Mundial. Veja bem, da destruição para a terra. Agora, ela sabe que seu tempo de libertação está à mão. Se você acha que aquela bomba que soltou caiu ali, né, no Hiroshima e Nagasaki, ela foi forte, imagina, aquilo é um traque perto das bombas de hoje. Mas a terra não suportará. Aleluias, né? Mas antes que essas pragas caiam aqui, meus amados, Deus está agora com uma obra específica, chamando a semente eleita, salvando o pecador. Aleluias. Quando vemos todos os sistemas aí motivados a uma só voz, enganando o povo e achando que as coisas não vão acontecer, mas escape por sua vida. Seja sábio, seja inteligente nesta hora. Não fique perdido com os demais dormindo, que todos falam a mesma coisa, como os 400 profetas de Baal, quando profetizou, né, a favor do seu rei, dizendo, vai rei, você vai voltar em paz, quando tinha um homem de Deus só contra aqueles 400 profetas, e disse que ele não ia voltar em vida, porque ele sabia, Deus tinha mostrado para ele, e Deus nessa era que estamos vivendo tem mostrado para nós, que realmente Deus não faz nada sem que primeiro revele a sua voz,
a sua maneira de trabalhar através do seu servo, o profeta de Deus, para advertir a humanidade. Em toda ocasião, em todo tempo, meus amados, Deus, antes de trazer um dilúvio na terra, teve Noé. Aleluia! Deus, antes de trazer as pragas aí, Deus teve alguém falando a advertência, né? Porque tudo que Deus falou está vindo a cumprimento. E nessa era não é diferente. Afinal, é a pior que existe e a última era da igreja. Nós não temos uma oitava era. Essa é a sétima era da igreja. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, pelo qual Deus anunciou por todas as bocas dos seus santos profetas. Mas agora é a última dispensação. Veja só, nós não temos tempo para ficar aí brincando de igreja em igreja no mundo e sem. Olha, um dia nós teremos que estar contra diante de Deus do que nós fizemos em vida. Todos nós, mesmo os que já partiram sem Deus, teremos que ressuscitar, a Bíblia diz, para prestar diante de Deus conta do que eles fizeram quando estavam em vida. E quantas pessoas boas, veja, que ajudam muitos aí, são carismáticos. Veja só. Mas não é só isso que nós sabemos que temos o privilégio de entrar no céu por causa disso. Não é isso. Nós temos que ter toda a palavra de Deus. Então muitas pessoas boas ficaram aí. Muitas pessoas que têm ajudado muita gente, vejam, mas foram incrédulos no tocante à voz de Deus e viraram as costas para Deus, inclusive até muitos blasfemos de Deus. Por causa das tradições. Jesus falou, vós invalidais o que Deus está fazendo por causa das vossas tradições. Amém? Mas nessa era que estamos vivendo, Deus está aliviando dores através de uma mensagem restauradora vindo direto do trono da graça de Deus. Vocês sabem, irmãos, quando os filhos de Israel estavam presos ali no Egito, e eles estavam cativos ali, e Deus tinha um profeta na terra chamado Moisés, e Deus falava com Moisés, e Moisés ia apregoar ao povo. Aleluia! Eles numa nação liderante, veja só, que dominava o mundo da época, e todo mundo tinha que pagar tributos a ele, essa nação, e ali estavam os filhos de Israel. Mas Deus tinha um homem lá chamado Moisés, o qual Deus falava para ele. E um dia Deus disse, Moisés, você vai até o meu povo, que eu vou tirar eles de lá como um forte e poderosa, e vou trazer eles para a cidade que emana leite e mel de Canaã. Eles não serão mais escravos. Mas fala para eles apregoar isso. Né? Eles têm que pegar, matar um cordeiro, comer com a sua família, pegar o sangue e passar no umbral da porta. É o sinal de Deus. Porque a morte entraria ali. Veja, e não entraria naquelas casas quais tinha a proteção do sangue. E todas as casas de Deus que tem a proteção do sangue divino, o diabo não pode tocar, o diabo não vai destruir. Então você deve realmente aplicar o sinal. Todos que aplicaram o sinal, aleluia, parecia uma coisa esquisita, passaram sangue e pintaram batentes da porta. Veja, o profeta faz um quadro para nós, que todos os filhos deveriam estar dentro de casa. Deus não era responsável por ninguém que fosse bonzinho, mas que estivesse lá fora. Ele morria, a morte atacaria todo primogênito ali naquele tempo. Então se o primogênito estivesse por lá de fora, mesmo que fosse Israel, mas não estivesse debaixo da proteção ali do sangue, ele seria fulminado, irmãos. Veja só, e hoje, todos que não estiverem debaixo do sangue do Cordeiro, vão perecer do mesmo jeito. Não adianta frequentar a denominação e tentar aliviar certas situações, não. Você tem que passar pelo filtro da palavra. Jesus disse, necessário é nascer de novo. Nós temos que nascer da água do Espírito, não nascer de uma igreja, nascer de uma denominação. Para ter as suas dores aliviadas, você tem que estar na vontade perfeita de Deus. Todos que fizeram essa decisão de fé foram realmente aliviados por Deus. Na hora mais sombria, na hora da morte, na hora da angústia, Deus vem como um santa e te tira você daquilo. Veja, e mesmo que Deus permita que você parta daqui dessa vida através de qualquer coisa que Ele pode colocar, permitir você, mas você tem garantia de uma vida eterna. Aleluia. Você fica pensando, mas morreu, acabou. Não, a vida começa para quem morre.
Então preste muita atenção, analise os credos nos quais você vive, a sua maneira de viver. Saiba disso, que tudo que você tem, você possui, é porque Deus te concedeu. Então tudo é de Deus. Não adianta tentar fazer nada fora da vontade de Deus. Então nós sabemos que Deus realmente vela por sua palavra, amém? Agora, mas vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Este é o requisito de Deus para esta hora. Aplique o sinal na sua vida, meu irmão. Seja batizado corretamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Participe de uma verdadeira ceia com um asmo e vinho puro, com um ato lava-pés, conforme está na Escritura, na Bíblia Sagrada. Aí muitos falam, mas lavar o pé uns nos outros. Mas Jesus falou, como eu vos fiz, façai-vos também. Não é o servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados se as fizerdes. Não é saber falar que há humildade e tentar ultrapassar o coopereiro, não. Não é isso. Nós temos que realmente cumprir com a palavra de Deus, cumprir com os requisitos que Deus exige em sua palavra, né? Então, veja a mensagem do entardecer para aplicar o sinal. Fora desta mensagem, meus amados, não haverá arrebatamento. Haverá muita gente boa sendo salva por aí, mas arrebatamento é através da mensagem, na voz do sétimo anjo, quando todos os segredos, os mistérios de Deus, que é para a noiva eleita, serão revelados nesta hora. Aleluias! Isso alegra o nosso coração em saber que Deus cumpre sempre a sua palavra. Então ele diz, aplique o sinal, né? O meu sangue será por sinal. Vendo eu o sangue. Veja, quando a praga de mortandade entrou no Egito, e mães e papais chorando pela morte do unigênito, desde os animais, todo mundo morrendo. Veja só, e ele estava em nós, ele tinha paz, tinha alegria, tinha tudo. Porque ele se aplicava o sinal. Aplique o sinal na sua vida, meu irmão. Aplique o sinal na sua vida, meu irmão, meu jovem. Você que está na flor da idade, você sabe que nós estamos num mundo de incerteza hoje. Hoje você está bom, amanhã você pode estar doente, daqui 3, 4 meses você morre. E aí, como a sua vida está diante de Deus? Você vive na orgia, você vive acompanhando a moda do mundo, né, nessa desenfreada, nessa carreira, mas sabe disso? Isso é um disfarce que Satanás fez para enganar você. Logo, quando você sabe que Deus está querendo ajudar a sua vida, o diabo vem com oferta para tirar você disso. Mas continue vivendo a palavra, continue examinando a palavra. Veja bem, a mensagem da hora é um sinal para as igrejas. Mesmo rejeitando, isso é um sinal para elas. Todos que aceitaram a Deus, Deus os abençoou, mas aqueles, Deus não deixou de ser Deus, porque as pessoas foram incrédulos, muitos foram incrédulos. Mesmo nos dias de Jesus, você pensa que foi moleza para Jesus estar aqui na terra e fez o que ele fez, que hoje o fato histórico vivo para nós? Não, Jesus Cristo veio aqui, meus amados, e Jesus sofreu, desprezado, caluniado, abandonado, chicoteado, até foi morto na morte de cruz, uma morte mais vergonhosa que eu e você deveria passar por isso. Mas ele tomou o meu seu lugar. E aí nós sentamos numa poltrona e achamos que somos rei, né? O rei da cocada. Nos sentimos a última bolacha do pacote. Não me toque, não me reze, quando tudo que você tem, até a saúde sua, foi Deus que te deu. E você levanta de manhã, nem ora ao Senhor, nem agradece pelo dia, pelo trabalho. Então vive uma vida desenfreada, só ganhar e querer ganhar, e querer montar reino aqui, comprar isso. Irmãos, tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Até a nossa vida é dele. Mas a mensagem da hora é o sinal para as igrejas. É o sinal para as pessoas. Não, vocês estão compreendendo isso? É um sinal. Chegaram a hora que todos eles que viraram as costas, rejeitaram, falaram palavrões, fizeram chacota das coisas de Deus, terão que pagar caro por causa disso. Porque Deus, irmãos, não se deixa escarnecer. Deus não quer que as pessoas se percam, mas infelizmente as pessoas correm para lá, para blasfemar, para cruzar a linha da misericórdia. Tanto nós vemos Isaías, né? Que diz que Isaías não era mais para orar para aquele povo, porque eles se uniram para fazer uma idolatria contra o Deus verdadeiro. Vê se tem uma coisa que Deus não gosta, é as pessoas idolatraram outras coisas, irmãos.
os ídolos mudos, as mentiras e deixando ele para trás. Ele é um manancial de água viva. Ele diz: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram uma coisa, e a outra cavaram para si cisternas rotas. Cisterna que apazigua a situação, ou pode dar em pecado, não tem problema, desde que é dizimista na igreja, desde que ele viva ajudando, sendo um carismático. Isso não é tudo na Bíblia. Amém? Isso é bom, mas não é tudo. Mas muitos escolhem algum tipo de profissão de igreja e acham: estou bem ali, estou bem aqui. Irmãos, a mensagem, a Bíblia que você tem em casa, ela vai te julgar no dia. E Deus não vai julgar através da igreja que você pertence, não, através da Bíblia Sagrada. Amém? Ele vai fazer isso. Mas então a mensagem é isso aí, irmãos. Graças a Deus, Deus está agora nos ajudando. A primeira vez, quando ele fez sua preparação, ele enviou um profeta com uma mensagem. A primeira coisa que ele fez para o seu povo foi enviar um profeta com uma mensagem. Moisés, vai lá, apregou isso para ele, Moisés. E Moisés conseguiu tirar a nação de Israel da escravatura egípcia. Mas mesmo assim, sabemos daqueles que saíram lá, Josué e Caleb entrou. Porque muitos também saíram, mas no meio do caminho começaram a titubear e criticar a Deus. Tem muita gente que é assim. Mas Deus tem um compromisso com os seus, os eleitos, com os Josué, os Caleb desta era. Aleluia! Que realmente tem sacrificado a si mesmo por amor à palavra. Muitos sacrificam modas, sacrificam isso, aquilo mais, por causa de Deus. Porque a palavra exige que nós façamos uma separação completa da incredulidade. Amém? Graças a Deus por isso. A próxima coisa que ele fez, para identificar esse profeta, ele enviou uma coluna de fogo. Aleluia! Quando tirou Israel do Egito, a coluna de fogo ia adiante deles. Durante a noite fazia luz para eles caminharem, e durante o dia era a sombra para eles caminhar debaixo dela, para não se queimar no sol. Aleluia! No livro de Números nós encontramos, creio que é Números capítulo 10, por volta desses capítulos 10, ou para lá ou para cá, nós encontramos que a coluna de fogo estava dentro do povo. E a Bíblia diz que se a coluna de fogo parasse ali por alguns momentos, meus amados, eles eram obrigados a parar ali. Se ficasse ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, eles tinham que permanecer ali. Mas a Bíblia diz que, alçando-se a nuvem, então eles montavam todo o acampamento e por aqui atrás da nuvem. Mas nunca na frente, sempre acompanhando a luz. E nós temos a coluna de fogo também, guiando nós que somos Israel espiritual de Deus. Mas um dia, essa coluna de fogo levará esse povo. Aí, simultaneamente, as trevas, como já está, e Satanás simultaneamente desce na terra, você vai ver como vai se tornar essa nação. Está bem perto aí. O homem do pecado está se manifestando, o Conselho Mundial de Igreja, veja como está esse mundo virando de cabeça para baixo. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus enviou a mensagem para nos advertir, para crer na palavra de Deus, nos escapar dessas coisas que estão vindo aí. Amém? Então Deus enviou a coluna de fogo para guiar esse profeta. E a terceira coisa que ele mandou foi o sinal. Exatamente isso, o sinal. Qual era o significado desse sinal? Segurança. Aleluias. Não adianta, meus amados. Sem o sinal você não está seguro. O sinal é aplicando a palavra de Deus. A vida que está no sangue. A vida que é a palavra restaurada para nós. Tudo que foi perdido durante as eras, Deus agora tem restaurado. Agora Israel saindo do Egito foi o tipo do protótipo hoje. O Egito era a igreja, Israel representava a noiva. Amém? Assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira sai a noiva da igreja. Aleluia, lembra da palavra das 10 virgens? 5 nessa, 5 por dentro. A noiva sai da igreja. Aleluia, né? A noiva sabe que tem um compromisso com Deus para isso, né? Deus já tem feito isso no coração dela. Então, se você faz parte dessa noiva, realmente você deve ocupar a sua posição no corpo de Cristo. Porque todos os que estavam fora da arca pereceram, falando lá do dilúvio. Por certo, quando começou a cair a chuva, começou mansinho, ninguém estava ligando. Mas a hora que começou a cobrir as casas e tudo mais,
Muitos chegaram, talvez esmurrando a porta da arca, tentando entrar. Noé, abre a porta, Noé. Mas já era tarde demais. Por que eles não deram crédito quando Noé havia falado antes? Nós sabemos que um dia desses, meus amados, no final dos tempos, a Bíblia diz que muitos homens correrão debaixo das rochas, dos rochedos, das cavernas, e vão dizer: cai sobre nós, esconder-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, porque é vindo o grande dia da ira. E quem poderá subsistir? Veja bem, o mundo não vai subsistir, clérigo não vai subsistir, nada ficará de pé, irmãos, diante do julgamento divino que está prometido nesta era que estamos vendo, nesta última era, amém? Nessa última dispensação. Mas todos os que estavam fora da arca pereceram, todos os que estavam fora do sinal, do sangue, pereceram, todo aquele que está fora do sinal do Espírito Santo perecerá. Você deve receber o Espírito Santo. Muitas pessoas recebem o Espírito da igreja, recebem o Espírito que pega nos outros, mas você deve pegar o Espírito, receber o Espírito Santo. Amém? Não importa quão boa a quantidade de membros da igreja, havia muitos nos dias de Noé também. Você pensa que eles não tinham? Havia muitos ali que se agruparam ali, mas não puderam ter visão para enxergar a voz de Deus esses dias, nos dias de Noé. Havia muito nos dias de Noé, havia muito nos dias de Moisés, porém, qualquer homem que falhou em aplicar o sangue como sinal pereceu. Aqueles que falharam, veja bem, em entrar na arca pereceram. Aqueles que falham em entrar em Cristo, aleluia, pois Ele é a arca. Entre Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo é Deus manifestado em carne mais uma vez. Amém? Ele veio, morreu na cruz do Calvário por nós e voltou à glória eterna e disse, antes ele disse: eu mandarei para você o Consolador, que desceu no dia de Pentecostes, que está na terra hoje, unindo os filhos de Deus, através da sua palavra. Então você deve receber isto. Somente o Espírito Santo te colocará lá. Espírito de alienação, espírito religioso, vai te refutar para mais longe disso. Mas saiba disso, o Espírito Santo é o que nós precisamos ter, né? Então veja, não simplesmente chegue até aqui dizendo: eu creio na mensagem. Tanta gente crê na mensagem, crê na Bíblia, mas a Bíblia que está em casa, gente. É a Salmo 91 pendurado para as paredes, num criado mudo, é Salmo 23 para lá e para cá, é Bíblia aberta. O diabo não tem medo dessas coisas não, gente. O que o diabo tem medo é se isso que está escrito lá, o Salmo 91, Salmo 23 e toda a Escritura Sagrada estiver na sua vida. É isso que o diabo não gosta. Veja bem, muitas pessoas dizem, mas não obedecem porque tem que pagar o preço, tem que deixar de fumar, tem que deixar de beber, mentir, de prostituir, de roubar, de falar coisas indevidas. Mas você só pode fazer isso quando recebe Deus na sua vida e Ele muda isso, seus apetites. Não é você que vai mudar. O homem não dá conta nunca, jamais. Eles dizem: esse ano eu vou virar uma nova página. Não consegue. Os primeiros dias, daqui a pouco esquece, está tudo pior do que antes. Você tem que falar: Senhor, eis-me aqui, ó Pai. O Senhor conhece a minha necessidade, o que eu preciso chegar. Eu quero melhorar, porém não consigo. Sempre buscando a Deus, Deus vai ouvir o seu clamor. Você ouviu o clamor daquele cego Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Falaram para ele assim: cala a boca, rapaz. Você está atrapalhando o programa de Jesus. Olha a multidão que está lá, você fica gritando igual louco. Aí que ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Faça isso nesta noite. Grite com a tua alma: ó Deus, eu não consigo mais viver sem ti. Ó Deus, eu preciso me alinhar com a tua palavra. Eu não quero viver essa vida de outrora. Me ajuda, Senhor. Irmãos, somente um cristão, uma pessoa que tem Deus no coração, que pode ser aquela manda assim. Amém? Então obedeça a mensagem, entre em Cristo. Você diz bem: eu creio em tudo que a palavra diz, irmão Brana, né? Ou você pode falar: eu creio em tudo, irmão Roberto. Isso é bom, mas isso simplesmente, isso é ser capaz de ler. Agora, tome a mensagem, tome-a em seu coração,
que você veja, tem de ter o sinal, porque a própria vida que estava em Cristo esteja em você. Vendo eu o sangue, passarei de vós. As pragas não vai te atingir. Você não vai se contaminar com o mundo do pecado. Você vai ser salvo pelo Senhor. Amém? Então faça isso nesta noite. Você que está desanimado da vida, preocupado, você sabe que Deus colocou a sede no seu coração, como Ele colocou no meu coração, em todos os corações, por algo. Mas às vezes o homem vai matar a sede na orgia, no cigarro, na bebedice, na jogatina e tudo mais. Mas é natural a sede que você tem. Você deve saciar isso com Jesus Cristo. Foi Ele que te deu a vida, meu amado. A Bíblia é sagrada, foi Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus prossiga te ajudando. Que Deus prossiga, meu amado irmão, minha irmã, dando para você um tempo para que você possa se ajeitar com Ele. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós estaremos orando para alguns irmãos que precisam de oração, tá bom? Mas agora nós vamos agradecer a Deus, né, por essa palavra. Amado Deus, Pai Celestial, em nome bendito do Teu amado Filho Jesus, nesta noite calorosa, Pai, nós estamos na Tua presença e sabemos que o Senhor é tão bom para nós. Sentimos tão felizes quando nós paramos para cultuar, paramos para orar, cantar, ouvir de Ti, Senhor. Muito obrigado. Deus, se erramos, Pai, pedimos que o Senhor nos perdoa, Senhor, nos purifique, ajuda a nossa fé, os meus ouvintes, Senhor, que o Senhor possa colocar o despertamento na alma de cada um deles, uma angústia que possa trazer Jesus Cristo ressurreto em suas vidas. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo te peço, sela essa palavra em cada um desses corações e os ajude nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus por todos, né? Por tudo, temos também aqui umas pessoas que estão em conexão. Deus te abençoe. Se não disser o seu nome, não se constrange. Mas eu sei o nome que eu tenho aqui, eu estou pronunciando, tá bom? Tatiana Norberto Família, Vandeck, Mateus Jesus e Família, Marlene Rocha, Sandra Sueli, Paulo Martins, Paulo Sósio, Arão Vieira, né? Esse que está aqui, Arão Vieira, Josiane Santos, Noemi Lourenço. Deus abençoe. Nosso muito obrigado por estar sempre em conexão conosco e que o Espírito Santo te abençoe. Faça isso, meus amados. Ame a Deus, tá bom? Deus abençoe. Marilene Rocha pede oração por seu neto e sua filha. Vamos orar para os enfermos. Se você está doente aí na sua casa, ou lembra de alguém que está sofrendo, irmãos, faça isso. Ore, levante uma de sua mão, ore por você, eu intercedo por alguém mais. Eu vou interceder por essa pessoa que está pedindo oração. Amado Deus, eu levanto a minha mão em oração, Pai, para essa pessoa que precisa, sua família, conceda-lhe a bênção, a cura e a libertação que eles precisam. E cada mão levantada, cada vida que sofre na audiência invisível, Senhor, que o Senhor seja com eles. Cada intercessão, Pai, que o Senhor possa aliviar essas dores nesta hora, curar os enfermos, libertar os oprimidos, restaurar esses corpos, ó Pai, muitos desenganados médicos, outros de enfermidades da quarta dimensão. Senhor, nós repreendemos todo espírito e demônio, e que o Senhor cure, sare essas vidas, liberte elas no nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus contou uma vez a seus discípulos que 10 virgens se preparavam para subir, mas não sabiam o momento em que o noivo vinha arrebatar ou tirar elas dali. À meia-noite uma voz elas ouviram, era o noivo que chegava por ali. Mas tinham 5 que não estavam preparadas, e para as outras socorro vieram pedir. Não dá
para nós vos emprestar, e de logo procurar aos que vendem e comprar. Enquanto elas foram procurar, perderam seu lugar. O noivo veio e elas ficaram. Por este mundo essa história se repete. Sempre existe um alguém sem preparar, mas Jesus Cristo te convida, venha logo. Em suas vasilhas o azeite colocar. Tomai o exemplo das 5 virgens prudentes que aguardavam a chegada de alguém. E nós sabemos que esta virgem é a igreja que aguarda Jesus Cristo que em breve vem. Não dá para nós vos emprestar, e de logo procurar aos que vendem e comprar. Enquanto elas foram procurar, perderam seu lugar. O noivo veio e elas ficaram. Não dá para nós vos emprestar, e de logo procurar aos que vendem e comprar. Enquanto elas foram procurar, perderam seu lugar. O noivo veio e elas ficaram. Amém?